Olá, tudo bem? Bom, então, nessa aula eu vou falar sobre regra da cadeia. A regra da cadeia é nada mais do que uma derivada de uma função composta. Muitos podem vir perguntar, o que é normal de perguntar até na sala. Bom, professor, mas para que eu uso isso, né? Na verdade, a pergunta é para que você não usa regra da cadeia. Normalmente, a ampla maioria das funções que a gente acaba derivando, que dizem respeito aos resultados reais, são medidos aí, tipo decaimento atômico, ou o movimento de um carro, o movimento de um trem, equações que dizem respeito à aerodinâmica, equações que dizem respeito à mecânica, osciladores. 90% das vezes as soluções dessas equações, que são equações diferenciais, que vocês vão aprender em outros cursos mais avançados, são funções que são funções compostas, não são funções simples. Então quer dizer que você saber derivar função composta não é uma questão de, é um mero conteúdo no meio do curso do professor Tiago, então eu não preciso saber exatamente. Não, você precisa saber. Tanto que a nossa avaliação, pessoal, é montada em cima de regra da cadeia. Lá dentro não vai ter uma única derivada que você não use regra da cadeia. Você tem que saber usar a regra da cadeia. Você vê o nível de importância dessa aula de hoje. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês o teorema, o que precisa de pré-requisito para que o teorema ocorra, e na sequência eu vou fazer exemplos de aplicação da regra da cadeia e como utilizar eles. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o teorema. Então, nosso teorema diz o seguinte: ele diz que eu tenho o y, que é uma f de x, e o x, que é uma g de t. Então, note que eu tenho que o y é f de x, o x é uma g de t, então quer dizer que o meu y é uma f de g de t. É uma função composta. E as duas funções são deriváveis. Então, se as duas funções são deriváveis, a primeira coisa que você tem aí duas hipóteses. Opa, mas quais são essas hipóteses, né? A primeira hipótese, sim. Se a função é derivável, essa é a primeira hipótese. Mas se ela é derivável, de contrapartida, automaticamente ela é contínua. Toda função derivável é contínua, mas nem toda contínua é derivável, conforme aulas que eu fiz lá atrás. Uma outra coisa muito interessante é que outra coisa que está sendo levada em consideração é que eu tenho uma função composta, y é uma f de g de t. Então aí eu tenho o quê? Duas hipóteses nesse meu teorema. Note que a imagem da g tem que estar contínua no domínio da f, porque se a imagem dessa g de t que a gente tem não tiver no domínio da minha função f, eu vou poder pegar pontos que não são válidos, não trabalham para a função. Então, por exemplo, eu tenho que minha função f é 1 sobre x, mas eu tenho que a imagem da minha função g é 0. Tem como fazer uma divisão por zero? Não tem. Então, quer dizer que esse ponto tem que estar fora do meu domínio. Então, a imagem dessa g tem que estar contida no domínio da minha f. Então, a composta h de t, que é essa f de g de t, ela é derivável, porque as duas funções, tanto f quanto g, são deriváveis. E sua derivada é obtida pela regra conhecida como regra da cadeia, ou em inglês, chain rule. Ok? Então, quer dizer que a derivada da função h com respeito a t vai ser a derivada da função f em g de t e a derivada do g de t. É mais fácil escrever isso na notação de Leibniz. Por isso que na aula anterior, que eu falei notação de derivadas, eu expliquei notação de Leibniz. Aquilo é muito utilizável. Na notação de Leibniz, a gente tem que a derivada da função h vai ser dy dx dt. Nota que eu tenho dx e dx cruzado, né? Como se eu estivesse multiplicando, entre aspas, por 1. Não é uma multiplicação por 1, mas isso faz parte da utilização dessa regra da cadeia. Agora o que eu vou fazer na sequência? Eu vou fazer exemplos de aplicação, para que isso fique mais claro para vocês, porque o teorema em si, ele não fica tão claro para o aluno de cálculo. Bom, então o nosso primeiro exemplo é o da função e elevado a 5x. Então, como que eu faço para derivar essa função? Na verdade, lá, anteriormente, a gente fez a demonstração que se a função é e na x, então quer dizer que a derivada de e na x vale e na x mesmo. Mas lá você aprendeu a derivar e na x, não e elevado a 5x. Note que isso aqui é uma função composta. A minha f de x é e elevado a x.
Mas quem é o meu x? O meu x vai ser o quê? Elevado, vai ser um 5t, né? Se você fosse pensar bem, porque não dá para colocar x aqui. Então, você tem uma f de x, mas o x vale com respeito a t. Então, quer dizer que isso aqui é uma função composta, elevado a 5t. Tá? Bom, mas como que eu vou derivar isso, então? Eu sei derivar e da x, não e elevado a 5x. Bom, então vamos aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada da função x vai ser o quê? Vai ser a derivada da e elevado a 5x dx. Mas se sabe derivar e na 5x com respeito a x? A resposta é não, eu não sei. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a mudança de variável. Você vai falar que o teu u vale 5x. Tá? Se o teu u vale 5x, então isso aqui vai ser a derivada de elevado a u, e você muda a variável, du. Derivada do teu u, que é 5x, dx, usando notação do Leibniz. Então, note que agora, sabe derivar e elevado a u de u? Sabe, dá e elevado a u mesmo. E derivado de 5x vale 5. Mas quanto que vale o u? 5x. Então, a derivada de e elevado a 5x é 5 e elevado a 5x. Se você perceber aqui, você pode reescrever que a derivada de e elevado a 5x nada mais é do que e elevado a 5x derivada desse 5x. Ok? Porque isso aqui é a derivada do e elevado a 5x, esse cara aqui, ó. Esse cara é a derivada do e elevado a 5x. Só com respeito a 5x. E esse cara aqui, ó, é a derivada do 5x. Então, quer dizer que a derivada de e elevado a 5x é e elevado a 5x derivado do 5x. Então, eu posso generalizar isso. Eu posso falar que a derivada, se a minha função é um e na u, onde u é uma outra função, a derivada de e na u, o que é? É e elevado a u, u'. Então, como que eu posso aplicar isso? Vamos lá, vamos fazer uma outra função. F de x vale e elevado a 7x ao quadrado. Então, eu posso usar a notação de Leibniz, ou f' de x, o que é? É e elevado a u, e elevado a 7x quadrado, derivada do 7x ao quadrado. Quanto que dá a derivada de 7x ao quadrado? 7 vezes 2, 14x, e elevado a 7x ao quadrado. Aí fica muito fácil, né? Agora você pode derivar qualquer função n na x com essa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha está lá na tabela de vocês. Essa fórmula está na tabela. Na verdade, a tabela inteira de vocês está em termos de funções compostas. Ela não está em termos de funções simples, mas sim em termos de funções compostas. A tabela inteira. Então, vamos fazer um segundo exemplo. Vamos pegar uma outra função aí, uma que assuste mais, né? Porque e na x é fácil, né? Então, vamos lá. Seno de 7x ao quadrado. Putz, logo seno, né? Sem problema. Vamos fazer a derivada do seno. Vamos lá. Você sabe derivar seno de 7x quadrado? Claro que não. Você sabe derivar seno de x. Você sabe que se f de x é seno de x, a derivada do seno vale cosseno de x. Mas você não sabe derivar 7x ao quadrado. A derivada de seno de 7x vai ser a derivada de seno. Chama o 7x ao quadrado de u, vai derivada de seno de u de u, derivado do tu, que é 7x ao quadrado de x. Então, a derivada do seno de u é cosseno de u, derivado do 7x ao quadrado dá 14x. Então, isso é 14x cosseno do u, que é 7x ao quadrado. Então, aí a gente fez a derivada do seno. Mas, nota, ela é muito parecida com a derivada do e na x, né? Primeiro a gente derivou o seno, dá como resultado o cosseno, e depois a derivada do linha. Então, quer dizer que se a função agora é o seno de u, onde u é uma função de x, mas não sei como que é a cara dessa função, então quer dizer que a derivada do seno de u vai ser o quê? A derivada do seno de u vai ser cosseno de u, u'. Ó, cosseno de u, u' está aqui. Vamos testar. Então, vamos pegar uma outra função com o seno. Então, vamos lá. Seno de
e elevado a x. Assim, nossa, seno do e da x é muito difícil. Não, é fácil derivar, pessoal. Vamos lá. Se a função é seno de e na x, qual que é a derivada de seno de e na x? Se usa isso aqui. Então vai ser cosseno do u, que é e na x, derivada do u, que é e na x. Então isso aqui vai ser o quê? Derivada de e na x é e na x cosseno de e na x. E acabou a derivada. Fica muito simples de trabalhar assim. Vamos fazer outros exemplos? Vamos fazer exemplos com todas as funções agora, tá? Vamos lá. Qual que é outra função que assusta muito? Tangente. Tangente assusta. Tangente. Tangente do quê? Vamos fazer tangente do cosseno de x. Nossa, tangente do cosseno, como é que eu derivo? Bom, você sabe o seguinte, você sabe que se a função é tangente de x, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. É isso que você sabe, você demonstrou isso lá nas aulas anteriores. Bom, se a derivada da tangente dá isso, então quer dizer que a derivada vai ser o quê? Vai ser a derivada da tangente de u, não esquece que o u vale cosseno de x, du, derivada do cosseno de x, dx. Então, derivada do cosseno vale menos seno de x. Derivada da tangente é secante ao quadrado de u. Menos seno de x, secante ao quadrado do u, que é cosseno de x. E acabou minha derivada. Mas se for ver, sempre tem uma regra aqui por trás, né? Vamos lá. Se minha f de x for tangente de u, então quer dizer que a minha derivada da tangente de u vai ser o quê? Secante ao quadrado de u. Esse cara quem que é? É a derivada do cosseno, então é u'. Agora você pode colocar qualquer termo estranho aqui dentro, né? Então vamos fazer uma outra função. F de x é tangente da secante de x. Tangente da secante. Sim, tangente da secante. Então vamos derivar isso. A derivada da tangente da secante vai ser o quê? Derivada da tangente de u é o quê? É secante ao quadrado da secante de x. Derivada da secante de x, que é o meu u. Derivada da secante é secante de x, tangente de x, vezes secante ao quadrado da secante de x. E acabou minha derivada. Então, aí são alguns exemplos de aplicação de derivada por regra da cadeia. É claro que a gente pode aplicar a derivada da regra da cadeia, regra da cadeia dentro da regra da cadeia, que é isso que eu vou fazer em uma outra videoaula, apenas com exemplos de regra da cadeia.